Oi, tudo bem? Mateus 5, como tá passando rápido, né? E hoje o capítulo tinha muita coisa pra gente falar, mas eu vou especificar só um tópico, porque tava muito cheio de coisas. Eu espero que vocês leiam o capítulo com bastante atenção, porque tem pérolas dos ensinamentos de Jesus, tá bom? E eu vou falar sobre as bem-aventuranças que foram proferidas por Jesus lá no famoso Sermão do Monte, numa região lá da Galileia, em Israel. O ano passado eu tive o privilégio de ir a Israel e eu estive nesse monte. Nós tivemos ali um culto, uma reunião, uma palavra, e foi algo assim tremendo poder estar no lugar onde Jesus falou sobre as bem-aventuranças ou beatitudes. E o que significa bem-aventurança? Simplesmente significa ser feliz. Felizes aqueles que, ou abençoados. Então, o significado de bem-aventurança é abençoado ou feliz, aquele que segue isso. E Jesus ele vai na contramão do que a gente está acostumado. Ele diz que bem-aventurados são os pobres, os humildes, os que choram, os que são perseguidos. E geralmente a gente não olha assim, não é verdade? A gente sempre acha que não, ai, coitadinho. Não, mas Jesus está dizendo que felizes são esses. Vamos entrar em cada uma dessas bem-aventuranças de forma bem sucinta, mas para dar uma explanação do que significa cada uma, tá bom? Então a primeira bem-aventurança que Jesus diz é: bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. E geralmente quando a gente escuta isso, pobre de espírito, a gente escuta em um tom muito pejorativo. Ai, fulano é pobre de espírito. Ai, fulano é ciclano é pobre de espírito. Mas aqui, como eu falei, Jesus vai na contramão, né, do que a gente está acostumado. Ele está dizendo que não, feliz é aquele que é pobre de espírito. Mas o que é ser pobre de espírito no conceito de Jesus? Significa reconhecer as nossas próprias falhas e a nossa dependência de Deus. Esse é o significado do verdadeiro pobre de espírito. Senhor, eu não sou nada sem ti e eu não consigo, Senhor. Se o Senhor não me guiar, por mais que eu tenha conhecimento da palavra de Deus, por mais que eu tenha uma vida de busca e oração, eu tenho uma dependência total de Deus. Esse é o significado real de ser pobre de espírito. E o que acontece se eu me coloco nessa posição de pobre de espírito? Eu herdo o reino de Deus. Olha só. Então, quando eu sou pobre de espírito, o reino de Deus, eu passo a pertencer, eu herdo ele. A número 2 é que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E eu tenho certeza que aqui nesse grupo, especificamente porque é um grupo só de mulheres, a gente já chorou muito, não é verdade? Nós já choramos, vamos chorar ainda muito, passamos por cada situação e eu acho isso muito bom. Não segura mesmo, bota pra fora, chora, deixa sair. Mas o que Jesus diz? Você é feliz porque você chora, porque você será consolada. Isso não é lindo? Não é lindo? E eu creio, ultimamente, não há muito tempo, eu e minha família passamos assim por uma situação muito difícil e nós choramos muito, mas mesmo durante aquele período de dor, de perda, que parece que você tem uma pata de elefante pisando no seu peito, que você pensa que seu peito vai rasgar, eu confesso que eu sentia o consolo de Deus. Eu sentia Jesus me consolando. E isso me deu força. Eu tenho certeza que para as minhas irmãs, meu irmão, minhas sobrinhas, né, passamos todos junto a essa situação, também foi a mesma coisa. Nós sentimos o consolo de Deus. Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 21, versículo 4, diz que Deus ele enxugará as nossas lágrimas. Isso não é lindo? Isso me emociona. Desculpa, não tinha intenção de chorar. Mas, por mais que nós soframos aqui, que às vezes parece que não tem fim a nossa dor, mesmo que amanhã nós venhamos a morrer em dor,
Saiba que Deus, ele vai consolar, ele vai te secar as lágrimas. Se você morrer com Jesus, sabendo para onde você irá, tenha certeza, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, tenha a certeza que o seu sofrimento aqui não foi em vão. E mesmo que você não tenha visto consolo durante a sua vida, Deus te consolará e secará todas as suas lágrimas. Isso não é lindo? Eu acho profundo, acho maravilhoso. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. E o manso aqui está falando também em questão à humildade. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. E essa humildade não é aquela humildade de, ai, coitadinho de mim, que eu sou humilde, que eu não consigo. Não. Deus não gosta disso não, tá? A gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Mas é ser humilde, tanto para com Deus, volta novamente ao ser pobre de espírito, reconhecer a nossa dependência dele, mas sermos humildes uns para com os outros. E isso traz o quê? Nos dá a terra. A terra é tudo isso que nós vivemos, pessoas que estão aqui, as coisas que nós temos. A mansidão, ela traz isso, nos dá a terra como herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Hoje nós vivemos um tempo, especialmente no Brasil, né, que a justiça é algo que não tem prevalecido. As pessoas não têm o direito nem de falar o que elas pensam, sem serem perseguidas, cerceadas, às vezes até aprisionadas, né, injustamente. Não estou aqui aceitando certas coisas, mas a gente tem visto muita injustiça mesmo. Mas o que a palavra está dizendo? Que essas pessoas, elas serão fartas. Elas serão fartas. E essa justiça também, ela está ligada à fome e à sede de justiça, a ter fome e sede de salvação. Está se referindo à salvação. Você tem fome e sede de salvação? Você sabe se acontecer alguma coisa com você hoje, não precisa me responder, pensa aí com você e responda para você mesma. Hoje, se você, sei lá, um acidente, alguma coisa, você sabe para onde você vai? Você sabe onde você passará a eternidade? Você sabe? Espero que sim. E aí, se você sabe para onde você vai, independente das injustiças que te acontecem aqui, você sabe que a justiça daquele que é o justo juiz, ela te alcançará. Você será farta de justiça, eventualmente. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles verão, eles alcançarão misericórdia. E misericórdia é algo assim que Deus é rico, é farto em nos dar. Ele é um Deus, um Pai misericordioso. E Ele é ainda mais misericordioso para com aqueles que são misericordiosos. Já tem uns 10, não sei, muitos anos, que todos os dias ao me levantar, eu sempre, assim que eu ponho meu pé no chão, eu digo o Salmo 100, versículo 5, que diz assim: porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua misericórdia, ela vai de geração em geração. E assim Deus é, Ele é misericordioso para comigo, Ele é misericordioso para com os meus filhos, para com os meus futuros netos, bisnetos, tataranetos, e assim vai. Deus é misericordioso com todas as gerações, e Ele mostra mais misericórdia com aqueles que são misericordiosos. Então, bem-aventurado aquele que é misericordioso, porque ele alcançará a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Olha só, Jesus sempre colocando ali uma condição. Se você é limpo de coração, você verá a Deus. Significa o quê? Que o pecado, ele não deve habitar no nosso coração. Não deve. A gente viu, acho que foi no capítulo 3, né? A minha irmã, a pastora Lia, falando sobre arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de atitude. Então, é nós reconhecermos que nós erramos e mudar o nosso coração. Mudar aquilo que não agrada a Deus.
para nós podermos ver a Deus, nós temos que ter um coração limpo. Provérbios diz que acima de todas as coisas nós devemos guardar o nosso coração. Então todos os dias é chegar diante de Deus, pedir perdão a Ele pelos nossos erros, os nossos pecados. Não só pedir perdão, mas tentar mudar a nossa rota, né? Arrependimento é você tá indo numa reta e você faz uma curva para o outro lado. Sair daquele caminho que você estava. Para ter um coração limpo é necessário arrependimento, senão não teremos um coração limpo. E assim nós veremos a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Você é uma pessoa pacificadora? Ou você conhece alguém que gosta muito de contenda, que está sempre em contenda, brigando com a família, com os amigos, no trabalho, sempre por qualquer coisa, aquela pessoa que não aceita, eu não levo desaforo para casa. Sério? Não pode levar desaforo para casa? Não pode ponderar? Não pode ser uma pessoa pacificadora? Mais do que nunca, nós estamos vivendo tempos escabrosos, né? A gente precisa da paz, essa paz de Deus. E nós, como aqui está dizendo, que se formos pacificadoras, seremos chamadas filhas de Deus. E como filhas de Deus, nós temos que ser pacificadoras. Então é parar, ponderar, não responder já de assim. E eu sei que eu tenho feito um exercício na minha vida para ser pacificadora. Muitas vezes confesso que falho, que erro, que falo a coisa errada na hora errada para a pessoa errada, de forma a não trazer a pacificação. Mas é algo que eu tenho buscado. Senhor, me guia, Senhor, me ajude, porque eu quero ser chamada filha de Deus. E para que eu seja eu sou filha, mas para que Deus olhe para mim e diga: filha amada, você fez o que eu te pedi, você trouxe a paz, você pacificou. Então, vamos pensar nas nossas atitudes, como é que nós respondemos uns aos outros, como é que nós tratamos os nossos filhos, os nossos cônjuges, né? Porque às vezes quando a gente está num relacionamento, a gente acostuma e a gente acha que a gente pode falar de tudo, que a gente pode falar o que a gente quiser, que a gente quer e da maneira que a gente quer. Será que é assim? Será que eu posso falar o que eu quero da maneira que eu quero? Eu acho que não. Eu acho que não. Pense aí, tire suas próprias conclusões. Mas eu espero que você seja uma pacificadora. E agora a gente chegou na última beatitude, que é: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aí por causa da justiça é por causa do nome de Jesus, porque deles é o reino de Deus. Então a gente viu agora na história recente, creio que até neste momento ainda esteja acontecendo, principalmente no Oriente Médio, cristãos sendo mortos simplesmente pelo fato de serem cristãos. Só isso, nada mais. Ou você nega a Deus ou você morre. E muitos deles disseram: eu prefiro morrer. Hoje eu tô falando das minhas aventuras pelo mundo, mas eu também, há uns anos atrás, acho que 3 anos e pouco, eu estive em Roma e eu fui no Coliseu e eu vi ali onde os primeiros cristãos foram jogados às feras. Ou você nega que você é cristão, ou você vai ser devorado por um leão, outros tipos de animais também que havia ali. E muitos, milhares e milhares, morreram pelo nome de Jesus. Nossa, mas isso é horrível, que coisa horrorosa, como que aconteceu? Realmente, é horrível. Eu não queria que isso acontecesse com ninguém, mas eu garanto para vocês que essas pessoas, elas herdaram o reino de Deus. Agora a pergunta que não quer calar hoje eu tô perguntando, né? Se você chegasse nessa posição de que você tivesse aqui, ou você nega a sua fé, ou você nega quem Jesus é para você, ou você morre, qual seria a sua resposta? O que você faria hoje? Aqui está dizendo que você, né, que quem for perseguido pelo nome dele vai herdar o reino de Deus. Então, o prêmio é muito grande, muito grande.
Eu sei que eu devo ter passado do tempo, não tenho nem ideia de quanto. Tento fazer os vídeos pequenos, tento resumir o máximo possível, mas é muito difícil porque o assunto é extenso e às vezes até fica um pouco quebrado porque eu tô tentando correr com as explicações. Mas hoje era isso, hoje era para falar sobre as bem-aventuranças, sobre ser feliz, ser abençoado. E eu espero, em nome de Jesus, que você seja uma filha amada, que por mais que você tenha sido perseguida, chorado, que você tenha encontrado a mansidão, a misericórdia de Deus e seja pobre de espírito para ser 100% dependente desse Deus maravilhoso que te ama e é misericordioso com você e comigo. Amém? Em nome de Jesus, que você possa ser abençoada, bem-aventurada. Amém e amém.